Há pelo menos 4 depósitos de petróleo e óleo na Rússia pegando fogo no atual momento. Agora, enquanto gravo esse vídeo, dia 18 de janeiro de 2025. Nós temos a Ucrânia fazendo ataques nos últimos dias na região de Tula, na região de Kaluga, inclusive nas últimas horas, a fim de atingir, conforme nós sabemos, a infraestrutura de energia da Rússia, sobretudo produção de petróleo, e também na região de Saratov, bem como também em uma outra localidade da Rússia que nós já iremos mencionar. Além disso, Zelensky condecorou soldados que lutam na região de Kursk e também um soldado ucraniano póstumamente, e nós vemos nesta fotografia a foto de Dmytro Maslakovski. Nós temos que tal soldado fez uma luta corpórea com um soldado russo na região, não é bem certo ainda, primeiro se falou que foi na região de Zaporizhia e no discurso do Zelensky teria sido na região de Donetsk. Fato é, o soldado ucraniano lutou corpo a corpo com um soldado russo, ele vai avançando ali, existem disparos de parte a parte, eles acabam se encontrando e lutam corpo a corpo com facas, e o desfecho é todo filmado pela câmera que tem no uniforme do soldado ucraniano, num desfecho bastante triste e que evidencia o quão trágica é a guerra e sempre será. Nós temos este e outros assuntos a tratarmos aqui no nosso vídeo de hoje. Reitero, hoje é dia 18 de janeiro de 2024. E antes de avançar, eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e divulgue o nosso conteúdo, caso o nosso trabalho aqui ajude você a melhor compreender as questões da geopolítica. Então, conforme nós mencionamos aqui, dia 18 de janeiro de 2024. Nós temos, portanto, ataques que a Rússia, aliás, que a Ucrânia faz contra as regiões da infraestrutura da Rússia. Nós vemos aí na região de Tula, Kaluga, Voronezh e Saratov. Nestas regiões nós temos depósitos de combustíveis e óleo em chamas em decorrência de ataques que a Ucrânia fez contra esta região nos últimos dias, conforme eu comecei o nosso vídeo tratando aqui. Quando nós olhamos no mapa, nós vemos as regiões dentro da Rússia que eventualmente tem chamas em decorrência dos depósitos de petróleo estarem em chama. Ali na região de Saratov, nós vemos a foto do dia 14 de janeiro, isto porque naquela região onde nós temos a chamada base de Engels, nós assistimos a Ucrânia fazendo um ataque e o fogaréu ficando alguns dias depois, o fogaréu foi controlado e a Ucrânia fazendo novamente outro ataque naquela região, e são 4 os pontos onde há incêndios dentro da Rússia, nos seus depósitos de óleo e combustíveis, enfim. Nós vemos aqui no nosso mapa as distâncias da Ucrânia, eventualmente, para percebermos o quanto a Ucrânia busca atingir em profundidade o interior do território da Rússia e, claro, acerta de maneira precisa a infraestrutura de guerra da Rússia, no caso aí, os depósitos de combustíveis, óleo, gás, etc. Tá certo? Nós vemos aqui a distância entre a Ucrânia e a região de Kaluga e Tula, em ambas as regiões a distância era em torno de 300 km. Já a distância para a região do território de Voronezh é uma distância em torno de 290 km. A mais longínqua, a mais distante, é a região de Saratov, que a propósito, de tempos em tempos, a Ucrânia tem buscado atingir esta base de Engels em Saratov, com o objetivo de trazer perdas para a capacidade de guerra da Rússia, enfim. Tá? Então, este assunto importante. Agora, outros temas a nós tratarmos aqui seria o Zelensky condecorando os soldados que lutaram em Kursk, conforme nós visualizamos no início do vídeo também, e claro, o soldado, repito, Dmytro, aí aparece o nome, Maslovsky, que foi condecorado póstumamente. A sua mãe recebeu a sua estrela dourada, e vamos observar o discurso de Zelensky quando celebra estes soldados que lutaram e lutam pela Ucrânia. Diz o Zelensky: hoje celebramos os soldados especiais com prêmios estaduais da Ucrânia. O título de herói da Ucrânia foi concedido ao soldado sênior Dmytro Maslovsky, da 71ª Brigada de Caçadores Separada de Tropas de Assalto Aéreo Transportadas póstumamente, e por isso
aí a sua mãe recebeu a homenagem, enfim. A última batalha de Dnipro, a batalha na região de Donetsk, então o Zelensky fala que foi na região de Donetsk, foi vista por milhões de ucranianos e no mundo inteiro. Então nós assistimos a um vídeo bem pesado, tá? Dos dois soldados lutando, inclusive ambos trocam até uma palavra ali no final: você lutou muito bem. O soldado russo diz para o soldado ucraniano que teria pedido para poder respirar, mas depois o soldado russo acaba soltando uma granada e é uma explosão, tá? Bravura exemplar do nosso menino, segundo Zelensky. Aí voltando no discurso do Zelensky, a Ucrânia sempre se lembrará desta bravura. Ele entregou a estrela de ouro do herói da Ucrânia, a mãe do nosso soldado aí, o Zelensky, condecorando o soldado póstumamente. Hoje comemoramos com ordens nossos soldados que conseguiram capturar os primeiros soldados da Coreia do Norte na direção de Kursk. Os soldados de grau 3, Bohan, Khmelnytskyi, e por sua coragem foram concedidos a paraquedistas da 95ª Brigada de Assalto Aéreo Transportada, separados soldados das operações parciais da Ucrânia. Enfim, nós temos então uma cerimônia bastante difícil, né, apesar de suntuosa em decorrência e de condecorar soldados heróis na concepção da defesa da Ucrânia, conforme nós observamos aqui, mas ao mesmo tempo é certamente muito difícil para a mãe que vê seu filho perdendo ali a vida no campo de batalha, tal. Agora, outro tema importante, nós temos a Rússia fazendo ataques e vamos já tratar também do fronte de guerra. Nós temos a Rússia pressionando a região de Pokrovsk, conforme nós observamos, Chassivyar, Toretsky, e avanços bem pequenos ao longo dos últimos dias, e nós não estamos até observando nesses últimos dias aqui no nosso canal os mapas que mostram os eventuais avanços, mas vamos fazer quando houver algum avanço mais considerável, como é o caso de hoje, a declaração da Rússia de que eles avançaram na região de Velika Novosilka e teriam conquistado 2 vilarejos, o vilarejo de Vremivka e também Petropavlika. Então nós temos a Rússia avançando em 2 regiões do território da Ucrânia, na região de Velika Novosilka. Aqui nós vemos o fronte de guerra. Aliás, não é? Este mapa traz para a gente os ataques que a Ucrânia fez, que são bem pequenos em comparação aos ataques que a Rússia faz, né, todos os dias. Então a Ucrânia fez ataques contra Kaluga e também a região de Tula, que nós começamos nosso vídeo observando. Agora, nós temos nesta localidade aqui, eventualmente a Rússia tendo conquistado os vilarejos nesta região e o objetivo russo de conquistar a região de Velika Novosilka, conforme nós observamos como objetivo de avanço de guerra russo nesta região do Donbass. Temos ainda, por fim, outro tema a tratarmos aqui, vamos observar, que é justamente também sobre a visita do primeiro-ministro do Reino Unido para a Ucrânia. O Zelensky fez um comentário bastante extenso no seu Telegram, tratando do encontro entre ambos e deixando ali claro o quanto é importante para a Ucrânia a aproximação com o Reino Unido. Vamos observar o que o Zelensky comentou. Então é uma fonte que, segundo o próprio Zelensky, e mais, nós temos a Rússia bastante preocupada, conforme nós podemos observar nas declarações do Peskov, a respeito de como que será, não é, a relação da Ucrânia com o Reino Unido. E pelo que parece, o acordo não foi ainda plenamente divulgado, mas o Reino Unido eventualmente ajudaria a Ucrânia na construção de bases militares em território da Ucrânia, mas com apoio, com ajuda do Reino Unido, e por isso que o Peskov comentou sobre a importância da Rússia ficar atenta e compreender melhor qual que é este acordo, enfim. E aí o Zelensky disse: a visita do primeiro-ministro do Reino Unido e o acordo não é de 100 anos, é um acordo aí de parceria de 100 anos, conforme nós mencionamos há alguns dias.
No caso, ele diz que é fundamental para as novas relações. As relações entre a Ucrânia e o Reino Unido agora estão mais próximas do que nunca, né? Então, evidenciando que há, de fato, aí uma maior aproximação entre os dois países. E diz ainda que o acordo com o Reino Unido pode definitivamente ser replicado com outros países. Tá certo? Então nós temos a Ucrânia dizendo que, pera lá, nós temos um acordo bilateral com o Reino Unido, nós podemos fazer um acordo bilateral também com outros países a fim de que haja um aprofundamento das relações diplomáticas entre eles e também de parceria geoestratégica, militar e assim por diante. E diz ainda mais cooperação em defesa e mais cooperação em segurança, tá certo? Neste ano sozinho ainda, segundo o Zelensky, nós recebemos 6,6 bilhão em ajuda militar do Reino Unido. Então, uma ajuda muito expressiva. E diz ainda que o acordo inclui questões econômicas, tecnológicas e educacionais, então, e cooperação nessas áreas, certo? Então, o acordo entre a Ucrânia e o Reino Unido é bastante amplo e vai para além das questões apenas de defesa e cooperação, conforme a gente vê, mas também é um acordo que busca transferência de tecnologia e apoio econômico, transações econômicas e também cooperação no âmbito da educação entre os dois países, enfim. Temos então temas aqui abordados no nosso vídeo hoje. A Ucrânia ataca Tula, os depósitos ali de petróleo pegando fogo na Rússia, a homenagem a Dmytro Maslovsky, soldado ucraniano. A Rússia agora atacou o território de Kiev. Aliás, o próprio Zelensky trouxe ali no seu Telegram algumas imagens da capital em fogo e os alvos que foram atingidos. Aliás, infelizmente houve vítimas fatais civis em Kiev hoje, dia 18 de janeiro de 2025. Para concluirmos, nós temos um acordo que a Rússia e o Irã assinam hoje, que é justamente o acordo estratégico, é um pacto estratégico entre os dois países. Eles reafirmam a sua parceria estratégica em diversas áreas, econômica e também outros aspectos, como as relações bilaterais dos dois países, enfim. Não está claro até que ponto haverá um aprofundamento das relações militares eventuais entre a Rússia e o Irã. Não está claro ainda como que esse novo pacto vai impactar nessas questões. Vamos acompanhar. Quando tivermos mais informações deste pacto, vamos comentar aqui com vocês. Isto porque o presidente do Irã visitou a Rússia, no caso o Pezeshkian visita o Putin e assinam esse acordo. Vamos aí observar as repercussões do acordo. No mais é isso, bom estudo. Se você chegou até aqui, agradeço a presença mais uma vez. Reitero a você que deixa o like, se inscreva no nosso canal e divulgue o nosso conteúdo a todos que gostam de geopolítica. Respeita a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.